precisa. Ô Tutuí, pode ser uns 2, tá? Uns 2 copinhos. Glória a Jesus. Os irmãos acharam? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler junto o verso 12, amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mais uma vez, mas a todos mais uma vez um pouquinho mais alto, porque tem gente que não está falando, que precisa ouvir a voz de todo mundo, amém, irmãos? Mas a todos aleluia, amém, irmãos? Você pode fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos diante da Tua presença, nos colocamos diante do Senhor e colocamos a nossa expectativa toda em Deus, toda no Senhor. Eu não coloco expectativa na igreja, a igreja não coloca expectativa em mim, a expectativa está na Tua presença. Tu és um Deus real, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que opera maravilhas. Os sinais e maravilhas que nós lemos na Bíblia permanecem hoje. Tu não ficasses há 2000 anos atrás, Jesus. Tu és vivo e real no nosso dia, no nosso tempo. E nós nos entregamos e colocamos toda a nossa expectativa em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido. Há quem diga que talvez Deus ele te dá na medida que você quer. Deus ele concede de acordo com a tua expectativa. Deus ele não é igual o diabo que chega arrombando e destruindo tudo. O nosso Deus é um Deus gentil. Amém? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele. Deus ele está batendo na porta do nosso coração todos os dias.
E por algumas vezes nós abrimos, por outras não. Por algumas vezes estamos completamente satisfeitos com aquilo que já vivemos em Deus. Sabe aquela pessoa saudosista? Eu já tive a minha experiência lá há 10 anos atrás, já aconteceu isso comigo há 25 anos atrás. No ano passado eu tive uma experiência maravilhosa e isso mudou a minha vida. Mas sabe, foi aquele maná que você comeu há 12 anos atrás, há 15 anos atrás e esqueceu que o maná é diário. Todos os dias tem uma porção nova. Todos os dias existe algo novo da parte de Deus. E nessa noite não é diferente, meu irmão. Deus tem algo para você. Existe um maná do céu para você, amém? Você crê nisso? Posso ouvir um amém, irmãos? Isso, irmãos. Quem está com sono depois vai lá no banheiro, lava o rosto. O maná, ele foi enviado por Deus, mas o povo tinha que sair para recolher. O maná não vinha na mesa. O pessoal dentro da tenda. O maná Deus mandava no deserto e o povo tinha que ir recolher. Quem ia pegar, tinha maná. E quem não ia, irmãos? Não tinha. Quem pegava mais no dia anterior para sobrar para outro dia, bichava. O maná é diário. Existe algo que o Senhor quer fazer contigo hoje. Amém? Que você coloque a tua expectativa no Senhor, não nessa pregação em si, mas diariamente no Senhor. Antes de até iniciar o sermão, alguns irmãos sabem, a gente falou aqui que eu e a minha esposa, a gente teve uma semana lá em Belo Horizonte, a gente foi para um retiro e muitas coisas foram ministradas para nós, irmãos. Fomos impactados de uma forma muito maravilhosa. Mas talvez uma das coisas que mais marcou a minha vida foi a pregação de uma mulher de 84 anos. Mãe da pastora Ezenete. E ela dizia assim com muita intrepidez, com muita força, assim, ela assim, eu estou insatisfeita. Ela falava, uma mulher de 84 anos de idade. Eu estou insatisfeita porque até hoje o que eu fiz para o Senhor foi muito pouco. Eu preciso falar mais de Jesus. Eu preciso pregar mais. Eu preciso abraçar mais. Eu preciso perdoar mais. Eu botava a mão na minha cabeça. Deus, eu tenho 39. E acho que já fiz alguma coisa. Eu só começava a pedir perdão. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão pelos meus pecados. Perdão pelo meu orgulho. Perdão pela minha justiça própria. Perdão, Deus, porque eu muitas vezes me achei superior ao outro, porque fazia alguma coisa. Sabe, queridos, Deus Ele quer fazer algo novo na tua vida, hoje. Talvez você e eu não recebamos o novo de Deus porque a gente não quer. Talvez a gente não receba o novo de Deus porque nós não queremos. Essa é a palavra, irmãos. Nós não queremos. Sabe aquela pessoa que está completamente satisfeita com a comida que ela comeu? Aí se oferece mais. Não, pega mais um pouquinho aqui. Não, pega mais um pedacinho. Não, eu estou satisfeito, tá bom. Não preciso de mais. Não, mas prova isso. Não, tá bom, eu estou saciado. A igreja tem caminhado, irmãos, um período onde ela está de barriga cheia. Barriga cheia por um alimento que comeu há 10 anos atrás. Um alimento que comeu há 1 ano atrás. Um alimento que comeu há 15 dias atrás. E se esquece que o Senhor tem coisas novas todos os dias. Deus está aqui nesse momento, amém? Deus Ele vai mexer o teu coração hoje à noite. Eu não estou falando isso para te emocionar, tá, irmão?
Eu não quero arrancar lágrimas dos teus olhos. Deus quer arrancar um coração de pedra e trazer um coração de carne, um coração apaixonado por Ele. Quem quer ser apaixonado por Jesus aqui, irmão? Fala para Deus: Deus, eu quero. Fala para Ele agora: eu quero. Deus está aqui, irmãos. Por favor, esquece a liturgia, esquece tudo que você já está acostumado. Por favor, dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Sabe, pai, eu cheguei lá com muitas coisas na cabeça, assim, achando que algumas coisas que eu pensava era o certo, e Deus me desconstruiu em algumas coisas. Lá tinha um monte de pastor, tinha algumas pessoas que nunca tinham ouvido falar em Jesus Cristo, e eu não vi ninguém lá, tinha 90 pessoas, ninguém falando da sua igreja. Ninguém. Não, porque a minha igreja, não. Lá só se falava de Jesus. Havia uma unidade, havia um quebrantamento, havia uma humildade, irmãos. Não sei se o pai lembra do pastor Márcio, o pastor fundador da Igreja Batista de Cordeiros, aqui. Estava lá conosco essa semana. Ele está morando há 20 anos no Espírito Santo. Estava com a gente lá. Pensa num cara doido. Seus 50 e poucos anos. Tinha mais vigor do que todos os meninos lá nessa mara. Irmãos, eu fui para lá com um objetivo. Eu queria mais de Deus. Eu queria mais de Deus. Não que eu não tivesse mais de Deus diariamente na minha casa. E um dos questionamentos que eu disse para o Senhor, quando eu estava lá, Pai: Deus, por que tu me tira da minha casa, onde eu oro todos os dias, onde eu te busco todos os dias, onde eu jejuo, onde eu leio a tua palavra, eu estou sempre na igreja, por que tu me tiras para me trazer aqui e fazer aqui essas coisas? E o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração. Mas, irmãos, Deus falava tanto comigo, mas uma coisa muito profunda que Ele falou comigo a respeito disso. Ele disse: Daniel, tu muitas vezes entrava dentro do teu quarto, mas tu não fechavas a porta. Sabe a oração de Jesus Cristo? Sabe o que Jesus Cristo ensinou sobre a oração? Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto, ele te ouvirá e te recompensará. Daniel, tu muitas vezes entra dentro do quarto. Tu entra dentro do quarto, mas tu não fecha a porta. Aqui eu fechei a porta. Eu fechei a porta. Me tiraram um celular uma semana, irmãos. Eu trabalho com o celular. Para ganhar de mim aqui só o Diego. Eu fiquei uma semana quase doido lá. O que será que está acontecendo no meu trabalho? O que será que está acontecendo lá em Itajaí? Irmãos, estava tudo certo. Deus cuidou de tudo. Minhas filhas se comportaram mais do que se comportam dentro de casa. E eu voltei de lá, irmãos, com uma coisa no meu coração. Se você quiser acreditar nisso, irmãos, amém. Se você não quiser, está tudo certo. Eu vim com um objetivo: incendiar vocês. Eu sei que quem faz isso é o Senhor. Eu sei que quem opera é o Senhor, é através do Espírito, não é por força, nem por violência, nem por braço de homem, mas eu estou aqui para incendiar vocês, irmão. Quero que vocês fiquem mais apaixonados por Jesus. Eu quero que vocês se arrependam mais, que vocês sejam mais humildes, menos arrogantes, reconheçam mais os seus pecados e entendam uma coisa: vocês são filhos de Deus.
Amém? Não, Dani, eu já ouvi isso muitas vezes, que eu sou filho de Deus. Talvez o diabo fez você esquecer que você é filho. Você é filho de Deus. Lá fora as pessoas também pensam que são filhos de Deus, mas não entenderam que isso é uma realidade nos céus. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Quem é você? Quem é você? Responda para você mesmo. Quem é o Tito? Quem é a Luísa? Quem é? Quem é o Lucas Moser? Quem é? Quem é você? Quem é? Qual a sua identidade? Você é de verdade ou você é de mentira? Você é íntegro ou você é uma capa? Isso que as pessoas te veem, as pessoas olham para ti. Sabe aquele fortão? Sabe aquele certinho, aquele correto, aquele que faz tudo certo? Será que esse é você? Quem é você? Ah, Dani, eu sou advogado. E se te tirar o emprego? Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou ministro do louvor da igreja. Tira o ministério da tua vida. Quem é você? Quem é você, meu irmão? Você não tem mais talento agora. Você não tem mais dom. Você não pode mais trabalhar. Quem é você? Qual a visão que você tem a seu respeito? Eu preciso fazer uma pergunta. Todos são filhos de Deus? Deus ama todos, irmãos, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus pleno por direito. Mas quem aceita Jesus Cristo no seu coração, entrega a sua vida por completo, se arrepende dos seus pecados, esse é adotado como filho de Deus. Agora você faz parte de uma família, você não é mais órfão. Você tem um pai e você tem uma família. Imaginemos, irmãos, uma criança. Uma criança que era órfã. Uma criança que era muito pobre. Uma criança que não tinha saúde alguma, que não tinha o que comer. Uma criança que não tinha um familiar, Jorge, não tinha ninguém, não tinha dinheiro para se sustentar. Aí chega um pai muito rico e adota essa criança. Ele faz o registro. Agora o nome dessa criança recebe o seu sobrenome. Esse pai traz essa criança para dentro da sua casa. Essa criança, durante algum tempo, estava acostumada com a orfandade, estava acostumada com a miséria, com a falta de alimento, estava acostumada a estar sozinha, sem ninguém, porque ela não tinha ninguém. A mente dela estava acostumada a viver daquela forma. Chega um determinado momento, ela é adotada por esse pai, muito amoroso, muito rico, muito abastado, que tem muitos filhos, e traz essa criança para dentro da sua casa. Essa criança, quando chega dentro da casa, da nova casa, qual é a atitude dela? Como que ela se porta? Ela fica constrangida. Não, mas eu não posso dormir nessa cama de linho, com esse travesseiro maravilhoso. Eu estou acostumado a dormir no chão, eu não tinha nada. A criança tem vergonha até de sentar na mesa para comer com os irmãos, porque ela não se sente digna, porque ela estava acostumada com a vida antiga. Dia após dia, esse pai, ele começa a inculcar na mente dessa criança: ô fulano,
meu filho, agora tu és meu filho. Tu és igual aos outros. Tu podes comer de tudo que você quiser aqui nessa casa. Se você tiver alguma necessidade, você pode me pedir, porque eu sou teu pai. Se você tiver algum desejo, você me peça. Não tenha vergonha, eu sou teu pai. Essa criança, ela enfrenta uma luta muito grande, porque a mente dela estava acostumada com a vida antiga, mas agora ela é inserida num novo contexto, de um pai, de uma casa, de amor, de afeto. Você entende, irmãos, que a diferença não está propriamente no início, no registro que o pai fez, trazendo essa criança para dentro da sua casa. A diferença está na mentalidade da criança. O quanto antes ela aceitar que ela é filha, que ela pertence a uma família, que ela é herdeira daquilo tudo, o quanto antes ela vai começar a desfrutar disso. Os irmãos estão comigo? Você sabe que é filho de Deus. Você alguma vez já ouviu na vida que você é filho de Deus, que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Deus tem bênçãos para você, que Deus te sara quando você está enfermo, que Deus te cura quando você está com uma necessidade, que Deus te concede quando o teu coração deseja, mas a tua mentalidade de órfão não permite você entrar nesse lugar de filho. Você está acostumado com a dor, você está acostumado com a angústia, você está acostumado com o sofrimento, você está acostumado com a orfandade, você foi desprezado talvez há 10 anos atrás, você foi abandonado, você foi rejeitado, a tua família não te quis, os teus pais te abandonaram, os teus amigos te deixaram, então você entra dentro desse ambiente. Você agora é filho de Deus, mas não se porta como um filho de Deus. Deus vai quebrar isso em nome de Jesus hoje. Em Êxodo capítulo 2, a Bíblia conta a história de um homem que nasceu para ser o grande libertador de Israel. Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser o grande libertador do povo de Israel. O povo estava escravo no Egito há 400 anos, Jorge. 400 anos, os caras estavam sofrendo lá. Deus ouviu o clamor deles. No verso 7 do capítulo 3, diz o Senhor: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos do Egito, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra que boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a um lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Engraçado que Deus fala assim: eu desci. Quem que desceu, irmãos? Quem fez? Foi Moisés. E Deus fala: eu desci. Sabe, eu já aprendo aqui algo maravilhoso. Deus faz por intermédio de você, amém? Eu desci, mas quem foi por intermédio de Moisés. Moisés estendia a mão, Moisés falava. Deus quer usar você, amém, irmãos? Você não é um frequentador de igreja, você é filho de Deus, amém? Tem alguém enfermo que você conhece? Você pode chamar o pastor, irmão, mas sabe quem vai orar? É você. Tem alguém endemoniado? Sabe quem vai orar e botar a mão na cabeça e o demônio vai sair, irmão? Você. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos?
Moisés, ele nasceu para ser um libertador. No capítulo 2, Moisés, ele se depara com uma cena, e você bem conhece. Tinha um hebreu e um egípcio brigando. Moisés, ele já sabia, ele tinha 40 anos, havia sido criado dentro da casa de Faraó, muita inteligência, muita eloquência, muita influência, muita força, era top. 40 anos, o cara estava tinindo para ser o grande libertador. Ele pensou assim: chegou o momento de eu desempenhar o meu propósito. Eu nasci para quê? Para ser um libertador. Libertador de quem? Do povo hebreu. Tem um egípcio batendo aqui no meu irmão. O que eu vou fazer? Eu vou acabar com ele, porque eu nasci para matar os egípcios. E ele nasceu para isso, irmãos. Esse era o propósito da vida de Moisés. Só que o propósito ele deve ser desempenhado no tempo de Deus, amém? Quando você antecipa o propósito de Deus na tua vida, isso gera uma confusão na tua mente e te intimida na sua identidade. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés foi lá e matou o egípcio. Moisés, ele ficou com muito medo de Faraó descobrir. Meu Deus do céu, e agora se descobrir vai acabar comigo. Moisés, ele foge e vai para o deserto. E Moisés, ele fica 40 anos no deserto, irmãos. Na casa do sogro, ele se casa lá. No capítulo 3 de Êxodo, verso 9, diz assim a Bíblia: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Moisés, ele já tinha passado 40 anos no deserto. E aí Deus chega para ele assim: Moisés, chegou o tempo. Eu te escolhi para você ser o libertador do povo de Israel. Aí Moisés, sabe o que ele fala para Deus? Quem sou eu? Aquela identidade que estava muito fixa na mente dele, de ser filho de Deus, de ser libertador, que Deus tinha chamado ele para fazer determinada coisa, porque ele antecipou, ele perdeu aquela mentalidade. Então Deus chega para ele assim: Moisés, vem. Ele assim: quem sou eu, Deus? Não sou nada. Eu não passo de um velho, não sei falar direito, sou incapacitado, não sou influente, não tenho mais inteligência, todo o conhecimento que eu adquiri no Egito, eu não sei mais nada, Deus. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor. Deus, quem sou eu? Eu não sei mais, eu não sirvo para fazer isso, Deus. Moisés, ele perdeu sua identidade. Ele não sabia mais quem ele era. Você sabe o que acontece? Deus faz alguns sinais para convencer Moisés que estava com ele. Moisés, ele vai e fala com o Faraó. Você conhece a passagem, irmãos? Depois de vários milagres, de várias coisas que aconteceram no Egito, o Faraó libera o povo sai a caminho da terra prometida. O povo, depois de presenciar, irmãos, tudo aquilo que havia acontecido na saída do Egito, vale lembrar, irmãos, que o povo de Israel era o povo de Deus, amém? Era o povo escolhido de Deus, eram os filhos de Deus. Só que eles estavam escravos há 400 anos no Egito. Então, quando eles chegam no deserto, eles começam a murmurar porque não tinham o que comer. Aí Deus manda o maná.
Aí eles se cansam do maná, Deus manda codornizes, manda carne, eles se cansam da carne. Eles reclamam que não tinha água para beber, Deus faz botar água da rocha. E eles a todo momento murmuravam e reclamavam. Há quem diga, irmãos, que o trajeto do Egito até Canaã, por caminho a pé, eles fariam basicamente em 3 meses, 3, 4 meses, eles iriam chegar na terra prometida. Quanto tempo que o povo fica no deserto? Fala, quem sabe? Por favor, irmãos. 40 anos. Por que Deus deixa o povo 40 anos no deserto, sendo que era um trajeto de 3 meses? É mais ou menos assim, irmãos. Daqui a Balneário Camboriú de carro dá quanto tempo? 10 minutos, 15 minutos? Agora se leva 3 dias para chegar até Balneário Camboriú. Daqui até a sua casa dá quanto tempo? 10 minutos. Você demora agora 1 mês para chegar na sua casa. Foi isso que aconteceu com o povo. Sabe por que Deus permitiu que o povo permanecesse no Egito, no deserto durante 40 anos? Porque o povo saiu para uma terra prometida, de um lugar onde Deus tirou eles de escravo, para colocar eles no lugar onde mana leite e mel. Só que a mentalidade deles ainda era de escravo. Eles eram o povo de Deus, eles eram filhos de Deus, mas com mentalidade de escravo. E eles falam num determinado momento que assim, que saudade da cebola, dos alhos. Eles estavam com saudade da vida antiga. É mais ou menos aquela criança que eu falei no início do sermão aqui. Agora ela está numa grande mansão, com muita comida, com muito conforto, com uma família linda, com irmãos, com amigos, suprida, não está mais doente porque o pai tratou de toda a doença dela, e essa criança a todo momento fala que saudade do orfanato, que saudade de não ter ninguém, que saudade da doença, da miséria. É filho porque foi registrado, mas a mente é de órfão. Infelizmente, queridos, existem muitas pessoas dentro das igrejas que já escutaram que são filhos de Deus, mas a cabeça é de órfão. Quem aqui tem pai vivo, levanta a mão. Você pede para o teu pai para abrir a geladeira? Felipe, ou tu abre? Quando você quer comer, você vai lá e come? Já tem 12 anos que eu saí da casa dos meus pais. Se eu vou na casa deles, eu abro a geladeira, irmãos. Se eu for na tua casa, eu não vou abrir. Sabe por quê? Porque não é a casa do meu pai, não é a minha casa. Existem pessoas que ouviram falar que são filhos de Deus, mas não têm acesso e não têm liberdade, se acham órfãos, se acham escravos. Qual a diferença entre um filho e um escravo? O apóstolo Paulo, na sua carta a Gálatas, capítulo 4, verso 1, diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Enquanto o herdeiro, o filho, é menino, se ele está trabalhando junto com os servos, junto com os escravos, não existe diferença nenhuma. Mas quando esse adquire maturidade e mentalidade, ele deixa de ser o padrão de escravo e agora se torna filho. O filho é herdeiro, irmãos, o escravo não tem nada. O filho cuida das coisas do pai, que na verdade já são suas. O escravo, ele trabalha para sobreviver. O escravo é um pedinte.
Eu te faço uma pergunta: se o filho parar de trabalhar, nesse contexto que eu acabei de falar, ele deixa de ser filho? Não. Mas se o escravo parar de trabalhar, ele deixa de ser escravo, porque ele só está ali por causa do trabalho. Se o escravo não está ali para trabalhar, ele não serve para mais nada. Talvez nós estamos tentando ganhar o coração de Deus com o nosso trabalho. E quando você entra nesse ambiente, irmãos, você sai da condição de filho e se torna um escravo. Filho não faz nada para ser filho. Filho é filho e acabou-se, Tito. O Felipe é filho independente do que ele faça. Ele pode alegrar ou entristecer o teu coração. Ele pode trazer orgulho ou tristeza, mas nunca vai deixar de ser filho, porque ele tem teu sangue. A diferença dele desfrutar as coisas dentro de casa está na cabeça dele, na mente dele. Eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa levantar a mão e nem responder. Você é filho de Deus? Jeremias, capítulo 1. Os irmãos estão comigo aqui? Amém? Jeremias 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amnon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada a um cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Verso 6. Então disse eu: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você já leu essa passagem, amém, irmãos? Os teólogos falam que Jeremias tinha entre 15 a 20 anos quando Deus falou com ele. É novo. 15, 20 anos é novo, amém, irmãos? Mas é criança? Criança é as minhas meninas aí. Até uns 9 anos, né? 8 anos. Depois é adolescente já, irmãos. Tem pessoas que passam de 15 anos, já são jovens. As meninas principalmente. Quando Deus chama ele, Deus fala com ele: Senhor Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei. Sabe, irmãos, você não é um aborto, você não é uma aberração da natureza, você não veio por acaso. O teu pai e tua mãe não foi uma escapadinha que você nasceu, não. Você é projetado por Deus antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Sabe por que muitas pessoas
tiveram muita dificuldade ao nascer? Sabe por que muitas pessoas, a mãe, ao parir, teve dificuldade, e no início da vida, muita dificuldade física? Sabe por quê? Porque essas pessoas geralmente são chamadas como libertador. Libertador, ele tem essa característica: no início, o diabo faz de tudo para matar. Os pais não queriam, não, eu não quero mais filho. Aí vem o abençoado. Você não veio por acaso. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, antes que a tua mãe te planejasse. Deus já te santificou, amém? E Deus, ele tinha um pensamento a respeito de Jeremias. Jeremias, eu sou contigo. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias se achava uma criança, mas ele não era. A mentalidade dele não estava de acordo com o que Deus achava dele. Você é filho de Deus, você não é órfão. Você é amado de Deus, você não é rejeitado. Deus te escolheu. Mas Dani, por que tu não sabes do meu passado? Tu não sabes tudo que eu já vivi. Tu não sabes as frustrações que eu já tive na vida. Tu não sabes todas as dores que eu já tive antes que você nascesse. Antes que você pensasse em nascer, antes que os teus pais te planejassem, eu te santifiquei, eu te escolhi. Você não é projeto de homem, você é projeto de Deus. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Quem é você? Quem é você? Dani, eu sou um desembargador. Tira o desembargador da tua vida agora. Quem é você? Porque eu sou um pastor de igreja. Tira esse cargo de pastor. Quem é você? Eu sou um pai dentro da minha casa. Tira todos os filhos. Quem é você? Em Lucas capítulo 2, você conhece a história. Jesus, ele é encontrado por José e Maria no templo em Jerusalém, conversando com os doutores. Maria e José haviam se perdido de Jesus, porque Jesus nunca se perde. Jesus sempre sabe onde que está. Não foi Jesus que se perdeu, foi você que se afastou dele. Então Maria e José procuram e acham Jesus. Meu filho, eles falam isso para Jesus, meu filho, a gente está te procurando esse tempo todo, tu não se importa com isso? Jesus, ele responde assim: por que vocês me procuram? Por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Jesus com 12 anos já sabia quem era, irmãos. Ele era o Filho de Deus. E ninguém roubava isso dele. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 3, Jesus Cristo então vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. Você conhece a história. Ele chega lá: João Batista, faz aí o teu trabalho, eu vim aqui para ser batizado. João Batista: pelo amor de Deus, quem sou eu para batizar? Eu que preciso ser batizado por ti. João Batista, segue o plano aí. E ele é batizado. E naquele exato momento se ouve uma voz do céu. E o Espírito Santo de Deus, ele vem em forma de uma pomba. A Trindade manifesta naquele momento, Lucas 3. E se ouve uma voz do céu, qual a voz? Quem sabe?
este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem me alegro, alguma versão diz. A pergunta que eu te faço nesse momento: quantos milagres Jesus Cristo já tinha feito até esse momento aqui? Responde. Quantos? Você conhece a Bíblia? Um de cada vez, irmãos, por favor. Quantos milagres Jesus já tinha feito? Obrigado. Jesus Cristo já tinha pregado para quantas pessoas aqui, nesse momento aqui do batismo, até esse momento aqui? Quantos sermões Jesus já tinha feito? Quantos? 0. Jesus já tinha curado quantas pessoas nesse momento aqui? 0. Jesus não tinha feito nada. Nada. Ele não tinha pregado para ninguém, ele não tinha curado ninguém, ele não tinha aberto nenhuma igreja, ele não fez missões por nenhum lugar. E se ouve uma voz do céu falando: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Sabe, queridos, quem é filho não precisa fazer para ter a alegria do pai. Quem é filho sabe que é filho e não ganha o pai por aquilo que faz. O filho, ele ganha o pai simplesmente por ser filho. Aline, o que o Lucas faz para ajudar dentro de casa? Aline, o que o Lucas faz para pagar as contas? O que o Lucas faz para ajudar vocês no momento de dificuldade? Nada. 0. Mas o Lucas é o filho amado em quem vocês se alegram, e ele não faz absolutamente nada. A alegria dele não está por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. E por que você está tentando ganhar a Deus pelo teu trabalho, pelo teu desempenho, pela tua performance, pelas horas que você ora, pelos jejuns que você faz, pelas ofertas que você dá? Existem coisas que alegram o coração de Deus, irmãos, mas não existe nada que você faça ou deixe de fazer que roube o teu lugar de filho. Você é filho de Deus e acabou. E Deus te ama. Deus, Ele te ama. Eu vou falar uma coisa, irmãos. Por favor, entenda o que eu estou falando. Dani, eu não vou mais dar o dízimo. Agora Deus vai deixar de amar. Não, Ele vai continuar te amando da mesma forma. Dani, eu não vou estar mais todos os dias na igreja. Deus vai continuar te amando da mesma forma, porque você é filho de Deus. Dani, agora eu não vou mais evangelizar, eu não vou falar mais nada. Deus vai continuar te amando do jeito que você é, porque você é filho de Deus. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos. Porque se você fizer alguma coisa para Deus te amar mais, não é por intermédio de Jesus Cristo, agora é por teu mérito. Eu não estou me referindo que existem coisas que nós façamos que alegram o coração do Pai. Tem coisas que alegram, amém, Tito? Mas tem trabalho que o filho faz que só te atrapalha. Aí o Sírio vai lavar o carro. Eu gosto de usar o Lucas, porque o Lucas é o nosso xodozinho. O Sírio vai lavar o carro. Aí ele chega pro Lucas assim: ô Luquinha, me ajuda a lavar o carro aqui. Dá uma esponja para ele, dá um pano. Queridos, o menino só vai atrapalhar. Ô Jerônimo, o nosso trabalho às vezes atrapalha Deus, sabia? Mas Deus não está interessado na nossa performance. O que Deus quer é estar ali lavando o carro contigo. Ele não está preocupado se o carro vai ficar limpo ou sujo. Talvez até vai ficar mais sujo,
Talvez tu vai pegar a chave quando o pai não está olhando e tu vai arranhar o carro. Talvez tu vai dar uma atrapalhada no serviço do pai. Jesus, ele sabia quem era. Então no capítulo 4 do mesmo evangelho de Lucas, os irmãos estão aqui comigo, irmãos? Se você não está gostando, pelo menos faz uma carinha que está gostando, irmãos. Tem gente que fica olhando para mim assim, por favor, irmãos, na cara assim que está legal. Depois termina a pregação, você pode falar lá na tua casa, pastor, meu Deus, isso aqui é chato. Lucas 4, Jesus ele é enviado para o deserto. Quem envia Jesus para o deserto? Irmãos, o que vocês estão com sono hoje? Ou vocês não estão lendo a Bíblia? Quem que envia Jesus para o deserto? Espírito Santo, obrigado, Noé. Espírito Santo. Só que Jesus não foi somente enviado pelo Espírito, ele foi com o Espírito. Amém? Só é enviado para o deserto quem está com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Por isso, então, meu querido, se você está reclamando que está no deserto, saiba que você só foi enviado, porque Deus te encheu. Você só está lá, porque Deus colocou algo dentro de ti. E eu acredito, de verdade, irmãos, que quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo na sua plenitude. O Espírito Santo ele não veio numa partezinha, Luísa. Não, eu vou dar só aqui 5%, e à medida que ele vai crescendo, eu vou agora 6, é 7, agora estou em 18% na vida do meu filho. Não, o Espírito Santo ele vem de uma forma completa e genuína dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de ti aí, amém, irmãos? Mas por que você não sente? Por que você não desfruta? Talvez tem muito de você aí também ainda. Talvez tem muito do Noé, do Dani. Ele já está aí. Então ele cresce à medida que você se esvazia. O Espírito Santo ele se manifesta à medida que menos de você aparece. Aí Jesus está no deserto. 40 dias de jejum, não é? Imagina. Tu ia comer, os pilar tudo. Do jeito que tu é gervão. 40 dias no deserto. Aí diz a Bíblia que Jesus ele teve fome. E queridos, para Lucas escrever aqui que Jesus teve fome é porque Jesus estava com fome, tá? Não é essa fome de domingo à noite, que você tem vontade de sair do culto, depois comer pizza, lanche, ir para casa comer o resto do frango do meio-dia. Jesus estava com fome, irmãos, com fome. O diabo, nas 3 ofertas que ele faz para o Senhor, ele só toca em uma coisa, Pai. Em uma coisa. Ele quer tocar na identidade de Jesus, de Filho de Deus. Só. Se tu és filho de Deus, o diabo sabia que ele era filho de Deus. Na verdade, ele estava tentando Jesus para saber se Jesus sabia quem ele era. É isso que o diabo faz contigo, meu irmão. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Diabo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que Jesus ele não caiu na armadilha do diabo? Porque ele sabia quem ele era. Jesus era filho de Deus. Sabe por que eu e você caímos muitas vezes? Porque nós perdemos a consciência de quem nós somos. Nós achamos que somos um pastor, nós achamos que somos um empresário, nós achamos que somos o bambambam, nós achamos que somos um advogado, que a nossa identidade está naquilo que a gente faz. Meu irmão, você não é aquilo que você faz, você é aquilo em que Deus te escolheu. Você é filho,
Você é escolhido antes da fundação do mundo. E filho de Deus tem direitos. E filho de Deus tem privilégios. E filho de Deus pode chegar diante dele e pedir, e chorar, e clamar, pedir ajuda, pedir conselho. Por favor, responda sinceramente para mim. Quem já chegou diante de Deus e falou assim: Deus, eu não tenho nem coragem de falar isso para ti, Senhor. Eu acho que eu nem posso, porque eu sou tão pecador. Meu irmão, você é filho. Todas as vezes que você chega diante do Senhor com essa mentalidade, o diabo, na verdade, ele está te vencendo, porque ele está tocando naquilo que você é. Eu quero que você saia daqui nessa noite com um entendimento somente. Você tem um pai. Você tem um pai. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como pai? Porque remetem à figura paterna terrena. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de se enxergar como filho? Porque foram rejeitados, porque foram desprezados. Aconteceu algo no passado, sabe? Que marcou a vida dessa criança. Existe rejeição dentro do teu coração. Você está ferido por algo que te aconteceu lá atrás. Aí você tem essa dificuldade de enxergar. Por isso que nós, pais, nós temos que ser o modelo exato de Jesus Cristo para os nossos filhos. Nós precisamos amar, nós precisamos ensinar, nós precisamos corrigir, nós precisamos dar destino, nós precisamos ensinar que a vida tem os seus percalços. Nós temos que permitir os nossos filhos a passar um pouco de dificuldade. Nós temos que permitir os nossos filhos passar por dores. Nós temos que permitir os nossos filhos a enfrentar desafios, porque é isso que Deus faz conosco como pais. Aí uma criança que uma vida toda foi mimada, uma vida toda recebeu tudo, uma criança que nunca recebeu um não, que nunca foi corrigida, começa a se relacionar com Deus. Só que Deus não é um padrão humano, Deus é perfeito. Deus começa a te ensinar agora. Deus não te dá tudo o que você quer, porque Ele não é um pai que mima o filho. Deus dá o necessário, Deus dá o coerente, Deus dá o perfeito. Aí você começa a ter dificuldade para se relacionar com esse pai, porque a tua mentalidade está naquela paternidade da terra. O que eu faço então, Dani? O que eu faço? Eu preciso voltar ao passado, eu preciso consertar, eu preciso voltar lá 20 anos atrás. Não, você não precisa voltar ao passado, irmãos. Você precisa voltar para a origem. Antes da fundação do mundo eu te escolhi. Antes que a tua mãe te planejasse, eu te santifiquei. Você precisa entender que antes de um pai terreno, você tem um pai celestial que te ama, que entregou o seu filho por ti naquela cruz, que te ama mais do que tudo. E esse pai está aqui nessa noite. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Deus está aqui, meu amor. E essa é uma noite de cura. Existem pessoas que vão ser curadas nessa noite. Deus, Ele me mostra que existem feridas do passado que irão ser saradas nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé nesse instante. Se alguém puder chamar depois lá o Mateus para mim, eu agradeço.
Sabe, irmãos, Deus, Ele te chamou aqui nessa noite, não por um culto de domingo à noite. Deus, Ele te chamou hoje para um encontro com Ele. É um encontro do filho com o pai. É o encontro de um filho com o pai. É o encontro de um filho com o pai. Jesus, Ele quer te curar hoje. Jesus, Ele quer te abraçar. Ele quer te envolver. Comece a adorar a Ele nesse momento, meu querido. Adore a Jesus, por favor. Levante a tua voz. Levante a tua voz e comece a adorar ao Senhor. Ele vai vir na medida da tua expectativa. Abre o teu coração, abre o teu coração. Por favor, meu irmão, que não seja necessário um microfone na tua mão para você orar, para você falar. Deus está aí na tua frente, te ouvindo. Fale para Ele algumas coisas. Abre o teu coração nesse momento, meu irmão. Abre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Espírito Santo de Deus. Eu queria que nesse momento você se achegasse aqui na frente.